Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer mais uma vez a essa amada igreja. A segunda vez que eu venho aqui, falei no encontro da Fé Reformada e agora nesse encontro de paz. É uma alegria poder estar aqui, todos os pastores, presbíteros da igreja. Para nós é um privilégio poder servir esses amados irmãos. Quero apresentar minha família. Uma está fugindo ali. Pedir para eles ficarem de pé. Minha esposa Mariana, o Davi é o mais velho, do meio a Esther, e no colo ali a Sara. Eles quase ficaram, a bebezinha passou mal antes de sair, mas chegamos aqui pela graça de Deus. Estamos aí servindo ao Senhor lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, e para nós é sempre um privilégio servir aos irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 78, nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 8. Salmo de número 78, versos de 1 até o verso de número 8. Salmo 78, versos de 1 a 8. Eu peço que você acompanhe a leitura com atenção, peço que você acompanhe a leitura com fé, porque é a palavra de Deus que está sendo lida. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábola e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Toda família tem certas tradições. Talvez aí na sua casa, talvez no seu contexto, você tenha alguma tradição, talvez algum prato que a sua avó fazia, e a sua mãe aprendeu, e de vez em quando bate aquela saudade, né? Da comidinha da avó, aquele almoço de domingo. As famílias, elas têm tradições. E quando nós casamos, ano que vem, pela graça do Senhor, completamos 12 anos de casados. A minha esposa, a família dela é do Sul, e ela foi fazer um prato que a avó dela fazia. E ao comer aquele prato, ela ficou insatisfeita. Ela falou assim, não está igual da minha avó. E ela insistia e dava errado de novo. E ela insistia e dava errado de novo. E eu assim, mas tá bom, tá gostoso, né? E realmente estava, não era apenas um incentivo, era porque era gostoso mesmo. Mas ela estava inconformada com aquilo. E um dia ela resolveu perguntar para a mãe dela. Mãe, estou tentando fazer aquele prato que minha avó fazia. E está dando errado, não sai igual, a consistência. E a mãe dela falou assim, é porque você está fazendo realmente errado. Os ingredientes estão certos. Algumas práticas estão certas. Mas você precisa fazer isso, isso e isso, que aí vai dar certo. E ela não lembrava desse detalhe. E ela começou a aplicar e realmente aquele prato começou a sair do jeito que ela queria. Eu acho que até melhor, né? Melhor do que ela já havia aprendido. A família, ela tem tradições. Tradições boas e tradições ruins. Nós levamos para frente uma herança familiar. A questão é que herança é essa que nós estamos levando? Não é apenas, eu não quero tratar aqui nessa noite sobre receitas de família, mas há coisas que nós aprendemos em casa e que nós precisamos levar para frente. O texto vai falar um pouco disso. O texto vai falar a respeito de um legado. O texto vai falar a respeito de uma fé que perdura as muitas gerações. Você é qual geração da sua família de cristãos? Eu sou a 4ª geração de cristãos na minha família. Os meus filhos, pela graça do Senhor, são a 5ª geração
de filhos tementes ao Senhor. A minha esposa também é a 4ª geração. Nós estamos aí levando um legado que não começou hoje, que começou há muito tempo atrás, com os nossos avós, com os nossos bisavós. E você? Será que você já parou para pensar naquilo que você quer levar para frente? Nós vivemos num mundo cibernético, nós vivemos num mundo em que tudo é guardado na nuvem. Talvez você assine até um iCloud da vida, talvez você assine um Google Drive da vida, mas tem coisas que nós não podemos guardar na nuvem, tem coisas que nós precisamos guardar no coração. Tem coisas que nós precisamos levar para frente, e o salmista faz um alerta de que tem algo que nós não podemos deixar numa nuvem imaginária, que é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus viva e eficaz na nossa vida, na nossa prática, na nossa família. E essa fé que perdura, então, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser vivida diariamente na nossa geração. Nós temos diante de nós uma tarefa enorme. Não é apenas uma tarefa do nosso dia, mas é a tarefa que nós temos, que é criar filhos debaixo do temor do Senhor. Deus nos dá filhos como uma herança, como um presente. É herança do Senhor no sentido de que é Ele quem nos dá. Mas é herança do Senhor no sentido de que a posse também é dele. Então nós estamos criando filhos para quê? Para que nós queremos filhos? É para nós mesmos? É para desfilarmos aí? Você fala assim, não, pastor, é que você não conhece meu filho. Meu filho é melhor deixar em casa guardado. Não quero desfilar com ele, que dá um trabalhão andar com ele. Queridos, criança dá trabalho. Mas esse trabalho redunda em glória para o Senhor. É um trabalho que nós temos de ver a fé passando de geração em geração. Esse ano, pastor Anchieta, pela graça do Senhor, a nossa igreja completa 95 anos. A primeira igreja presbiteriana de Vitória. Estávamos pensando, o que será da nossa igreja daqui 30 anos? Quando o meu filho tiver com 40, será que essa igreja ainda vai estar ali? Ainda vai estar testemunhando? Será que ela ainda vai estar pregando as verdades do Evangelho? Se nós não trabalharmos hoje, se nós não transmitirmos a fé hoje, certamente não. E eu digo isso porque as igrejas da Europa, berço da teologia reformada protestante, hoje são teatros, são cafeterias, são danceterias, são qualquer outra coisa. Mas muitas igrejas históricas que foram berço da fé reformada, hoje nada mais são do que um espaço vulgar, como a igreja que foi o berço do catecismo de Heidelberg, que estava lá estampado gigantesco uma bandeira LGBT. Um catecismo tão importante para a igreja. E talvez a geração foi passando, se acostumando, normalizando certas coisas, e essa fé, então, parou. 500 anos depois, 500 e poucos anos depois, a igreja não tem mais membros. A igreja não tem mais crianças. A igreja não tem mais jovens, adolescentes. E nós vemos a Europa hoje com uma fé pequena. Países importantes que hoje têm 1% de cristãos. 1% de cristãos nós falamos de forma geral. Nós nem estamos mensurando se é cristão protestante, o que é cristão, em geral. Queridos, isso é uma tristeza. Mas, por outro lado, isso é um alerta para a igreja brasileira. A fé veio de lá para cá. Lá eles já estão vivendo a época do pós-cristianismo. Nós estamos ainda no momento de crescimento do cristianismo. Mas será que isso vai durar? Essa onda vai durar? E se nós não trabalharmos hoje, nós vamos colher os mesmos frutos que a Europa está colhendo. E por isso que é tão importante nós entendermos o nosso papel. Esse salmo, como a própria Bíblia diz, ele diz que é um salmo didático de Asaf. Esse título que está em negrito, ele não faz parte do texto inspirado, tá? Ele foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou. Mas o que está abaixo dele, salmo didático de Asaf, isso sim é texto inspirado. Isso sim é o título original do salmo. Então nós sabemos que esse é um salmo didático,
que foi escrito durante a época de Asaf. O texto vai explicar a respeito do legado, a respeito de uma transmissão da fé, a respeito de algo que nós devemos passar para frente. E o salmista vai deixar claro aqui que nós não estamos querendo passar para frente apenas uma herança, um carro, um apartamento, mas nós vamos levar para frente as maravilhas de Deus, os feitos grandiosos de Deus, para que a geração futura continue amando o Senhor. Então, o povo de Israel, ele tinha a obrigação de transmitir a fé de Deus de forma sistêmica, para que as futuras gerações continuassem amando ao Senhor. Se você olhar o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, você vai ver que a transmissão da fé era uma questão importante, porque isso envolvia a posse da terra prometida. Se eles fossem infiéis ao Senhor, povos pagãos iriam invadir a terra prometida e iriam levar o povo do Senhor cativo. E se você, e eu sei que você conhece a história bíblica, você sabe que isso aconteceu. E o povo de Israel foi levado cativo. Foi disciplinado pelo Senhor, sendo invadido, se tornando escravo de povos pagãos. Porque não se mantiveram fiéis àquilo que Deus havia dito. Porque surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Se você pegar o livro de Reis, de Crônicas, você vai ver que os reis eram maus. Você vai ver que muitos reis faziam o que Deus odiava. E vinha o seu filho e fazia algo pior. E às vezes ali no meio daquela confusão, vinha um rei que fazia algo bom. E fez Josias o que era justo aos olhos do Senhor. Mas um pouquinho para frente, veio uma geração que não conhece ao Senhor. Você sabe que os filhos de Samuel foram infiéis? E tantos outros personagens. Você tem o próprio Davi, que foi caçado pelo próprio filho. Você tem Salomão. Queridos, passar a fé adiante é uma tarefa árdua e necessária. Nós precisamos passar o bastão. Nós precisamos passar essa fé adiante. Nós precisamos levar esse legado para frente. E um resumo daquilo que eu quero trazer nessa noite é que a fé que perdura, ela vem por ouvir, aprender e passar adiante. Nós precisamos lembrar que um legado, primeiro nós precisamos ouvir. Eu e você. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. E nós precisamos passar adiante a palavra de Deus. E esse texto, ele é dividido em 3 partes aqui, em 3 grandes blocos. O primeiro grande bloco aqui é quando o salmista vai falar a respeito de ouvir a voz de Deus. Olha como é que começa esse salmo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Aqui, você precisa lembrar que dentro da poesia hebraica não há a ideia do superlativo. O que há é uma ideia de repetição. E todas as vezes que há uma repetição no texto bíblico, é porque é uma ênfase. E aqui o salmista ele vai repetir a mesma ideia naquilo que nós chamamos na poesia hebraica de paralelismo. E é um paralelismo sinônimo. Ele vai dizer, olha, escutai, povo meu, a minha lei. Essa é a ideia principal. E embaixo ele repete, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Ele está enfatizando a mesma ideia de formas diferentes. Ele está dizendo, prestem muita atenção no que vai ser dito. Prestem muita atenção na voz de Deus. Não perca atenção agora. Povo meu, escutai. Povo meu, prestai ouvidos. Isso é quando você fala para o seu filho assim, filho, você está me escutando? Ele te ouviu, mas ele não te escutou. Experimenta dar uma ordem para o seu filho na hora que ele está assistindo um filme. Ele pode até te ouvir, mas ele não vai te escutar. E Deus está dizendo assim, eu não quero apenas que vocês ouçam. Eu quero que vocês ouçam com o coração. O que eu estou falando para vocês é algo importante. É algo que diz respeito à permanência de vocês na terra prometida. É algo que diz respeito à permanência da minha bênção sobre vocês. Porque se vocês não me ouvirem, se vocês não forem fiéis à minha lei, vocês serão disciplinados. Nada diferente do que nós fazemos com as crianças. Se você não me ouvir, você vai ser disciplinado. O mesmo evangelho que as crianças precisam
É o evangelho que eu e você, pais, precisamos. Nós manifestamos as nossas pirraças de maneiras diferentes, mas o nosso coração é adâmico do mesmo jeito. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o salmista vai dizer: prestai ouvidos às palavras da minha boca. Essa é a ideia da repetição, do sinônimo, lembrando que o povo de Deus precisa ouvir a voz de Deus. E talvez, querido irmão, querida irmã, você já tenha ouvido muitas mensagens. Em um ano nós temos 50 e poucos domingos, eu acho, né? Você tendo uma regularidade aí vindo nos 2 domingos, 2 cultos, mais a escola bíblica, você já ouviu alguma mensagem na sua vida, né? Mas você ainda continua patinando na sua vida cristã, eu também. Nós ainda temos pecados que nós lutamos durante anos. Ouvimos, mas não ouvimos. Conhecemos, mas não aplicamos. E o texto está fazendo uma exortação para que o povo de Deus se voltasse para o Senhor. E ele vai dizer: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Quem está falando é o Senhor. Quem está falando é Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos o próprio Deus falando conosco. E quando nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, para as nossas crianças, nós estamos ensinando eles a ouvir a voz de Deus. E eles precisam ter prazer de ouvir a voz de Deus. Eles precisam ter alegria. Nós precisamos fazer isso com entusiasmo. Nós precisamos fazer isso com criatividade. E quando nós chegamos no verso 2, o salmista vai dizer: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Esse texto ele vai ser referido ao Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 13. Quando o Senhor Jesus vai ensinar o povo por parábolas também. O Senhor Jesus ele pegava aspectos do cotidiano, da vida, da colheita, da plantação, e vai dizer: o reino de Deus é como... E aí todo mundo para ouvir. Esse salmo, ele é um salmo que aponta para Cristo Jesus. Ele é um salmo que aponta para o Senhor Jesus como a revelação de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando nós ouvimos a Deus, nós ouvimos a Cristo. O Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um. E nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos amem a palavra de Deus. E o Senhor Jesus ele ensina de forma criativa. O Senhor Jesus pega aspectos complexos da vida, da fé, da divindade, e diz: olha, o reino de Deus, e mostra de uma forma simples. Queridos, pais atentos, eles também ensinam de forma criativa. Se nós temos uma ordem de Deus para prestar atenção no que Deus fala, nós precisamos usar recursos para que os nossos filhos amem ouvir a voz de Deus. Nós podemos. O Senhor Jesus fez isso de forma didática. Nós precisamos ensinar as nossas crianças com intencionalidade. Nós precisamos ensinar as nossas crianças com amor, com criatividade. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a amar aquilo que Deus ama. E essa é uma tarefa difícil. Talvez você diga assim: pastor, mas eu sou uma pessoa zero criativa para essas coisas. Irmãos, nós temos tantos recursos hoje. Se você não tem, procura ajuda. O que você não pode fazer é deixar de ensinar a palavra de Deus para o seu filho. O que você não pode deixar é deixar o seu filho entregue a si mesmo. Porque o texto vai dizer lá na frente o problema de não ouvir a voz de Deus. Juízes 2 registra que aquela geração que havia visto os grandes feitos do Senhor, aquela geração se foi. E Juízes 2:10 vai dizer: e outra geração após deles, de Josué, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas não apenas ouvir, nós precisamos aprender e transmitir essa fé. Por quê? Porque as nossas crianças estão aqui. As nossas crianças estão correndo ali, estão brincando. Lá na igreja a gente tem uma rampa, a gente não tem um parquinho não. Tem uma rampa que, assim, falta uma criança pular lá na beira-mar, né?
Eles descem aquilo ali numa velocidade que só a graça de Deus. E às vezes cansa. Às vezes as crianças fazem bagunça. Às vezes as crianças conversam no culto. Mas criança no culto é sinal de que a igreja está florescendo, que a igreja está crescendo. Nós precisamos ver a beleza das crianças correndo na igreja. Nós precisamos ver a beleza das crianças aprendendo nas classes, na escola dominical, na família. Queridos, isso é um privilégio. Então deixa as crianças brincarem. Deixa as crianças crescerem nesse ambiente de igreja. Isso é bom. Nós precisamos ter empatia por elas. Nós precisamos ensinar. E se há pais aqui que não se sentem capacitados, nós precisamos fornecer meios de ajudá-los a ensinar as crianças no caminho do Senhor. Nós precisamos ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Mas para isso tem que começar em nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. É que muitas vezes nós nos acostumamos com a voz de Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos com a palavra de Deus. E esse é um grande perigo. Quando eu já conheço muito o texto, eu digo, de novo. O pastor vai pregar de novo no Salmo 23. Você já se acostumou com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada, ela penetra, ela discerne as intenções do coração. Queridos, vocês precisam e nós precisamos ver a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho que aponta para o Senhor Jesus Cristo. A entender que as histórias bíblicas não são apenas histórias bíblicas, mas são histórias que apontam para o Senhor Jesus. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a ver a grande história. Não apenas uma história pensada num livro de história, numa revistinha. Mas ver que a história de Davi não é sobre Davi. Ela aponta para o verdadeiro rei de Israel, que é Cristo Jesus. Ela precisa entender que cada história bíblica, na verdade, é apenas sombra daquele que é maior do que todos, que é o Senhor Jesus Cristo. E as nossas crianças precisam crescer amando essa história. Mas se eu e você, como pais, negligenciamos isso, se eu e você não amamos ouvir a palavra de Deus, certamente nós estamos ensinando que nós podemos deixar Deus de lado, que nós podemos ter uma vida separada. E alguns vão dizer, olha, a minha vida dentro da igreja é uma coisa, a minha vida lá fora é outra. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é um gato de 7 vidas. Você é cristão. Você não é um médico cristão, você é um cristão médico. Você não é um advogado cristão, você é um cristão advogado. Porque antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E a partir dessa identidade é que nós fazemos o que nós fazemos. E é a partir dessa identidade que nós criamos os nossos filhos. Se eu não tenho convicção de quem eu sou em Cristo, daquilo que Deus fez por mim, então eu não tenho noção da importância que eu tenho de ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu preciso primeiro entender quem eu sou em Cristo. E então ensinar os meus filhos como um cristão deve viver no mundo mau. Mas para isso eu preciso escutar a lei de Deus. Eu preciso ter prazer em prestar ouvidos à boca do Senhor. O Senhor Jesus falou por parábolas, Ele ensinou coisas grandiosas. E nós precisamos investir tempo na família para reproduzir discípulos dentro da nossa casa. A igreja, ela cresce de 3 maneiras. Primeiro é a evangelização dos perdidos. E aqui a ordem, ela não é de importância. A igreja, ela cresce pela evangelização. A igreja cresce quando nós recebemos pessoas de igrejas que não pregam uma fé verdadeira e vêm se juntar a nós. Essa também é uma forma legítima de crescimento da igreja. Mas a terceira forma legítima de crescimento da igreja é através de filhos que amam o Senhor. Essas 3 formas, elas precisam acontecer dentro da igreja. Nós precisamos preparar uma nova geração para assumir essas cadeiras, para assumir esse púlpito. Semana passada eu estava falando a gente estava fazendo nossa devocional em casa, e eu falei com meu filho, filho, para mim vai ser um grande privilégio eu ser o seu pastor auxiliar. Eu não quero ficar nisso para sempre. Isso aqui cansa, né, pastor? A gente vai cansando.
E eu quero ter o privilégio de ver o meu filho assumindo o púlpito que eu prego. Eu sei que o pastor Anchieta tem visto esse privilégio. Acompanho. Eu quero ver. Aí a minha filha falou assim, pai, eu quero cuidar das crianças. Eu falei, amém. E eu quero cantar e tocar com a mamãe. Eu falei, amém. É isso. Nós precisamos ver a nossa família servindo nas diversas oportunidades que a igreja proporciona. E aí o que a nossa irmã estava falando, em Israel, a ideia de se multiplicar era isso. Era multiplicar por quê? Porque uma família numerosa era uma família poderosa. Era uma família que tomava realmente conta. E você vê o povo de Deus se multiplicando, multiplicando e se tornando ainda mais poderoso que o Egito. E hoje nós cristãos estamos fazendo o quê? Encolhendo. Nós estamos sendo engolidos pela cultura. E nós usamos a desculpa o quê? É difícil. O que não é difícil nessa vida? Só criar filho? Que é difícil? É difícil trabalhar, é difícil sair de casa, é difícil tudo na vida. Ah, mas custa muito caro. O que não custa caro, gente? Ah, falaram que um filho é o mesmo custo de uma Ferrari. Por isso que eu não tenho filho. Tá, mas cadê sua Ferrari? Você também não tem. Não adianta de nada. Então eu prefiro ver os meus filhos reproduzindo a fé, reproduzindo a imagem de Deus. Deus nos chamou para espelhar a sua glória, mas também nos chamou para espalhar a sua glória. Ele diz, cresçam e multipliquem-se. Multipliquem-se, porque é a partir do cristianismo, a partir de cristãos na sociedade, é que nós vamos ver a nossa cidade mudar. Se nós nos encolhermos, se nós realmente diminuirmos, o evangelho vai ser engolido. É o que está acontecendo na Europa. E agora nós estamos mandando missionários para lá, anunciando a fé em Cristo Jesus. E nós precisamos treinar os nossos filhos, investir no nosso filho hoje, passar tempo, fazer culto doméstico. O básico. É você fazer o básico bem feito. É orar com seu filho. É andar de mão dada, é ir no parquinho. É fazer o culto doméstico, o culto familiar. É ensinar versículo bíblico. Nós precisamos levar a sério essa tarefa. Então nós precisamos prestar ouvidos à voz de Deus. Mas segundo, nós precisamos também contar as maravilhas de Deus. Não é apenas ouvir, porque os nossos filhos ouvem. Os nossos filhos ouvem muitas coisas. Nós precisamos, eu e você, contar para os nossos filhos a grandeza de Deus. Porque muitas vezes os nossos filhos ouvem isso do professor. Mas e de nós? Seu filho sabe a história da sua conversão? Você já sentou com ele e falou assim, olha, papai era ruim. Era pecador, filho de Adão. Seu filho precisa saber que o evangelho te transformou. Ele precisa ver que o evangelho é capaz de transformar homens e mulheres, inclusive o pai dele. Porque senão a gente fica pregando um evangelho para o outro. A gente diz, olha filho, você precisa se arrepender. E a gente não mostra arrependimento. Você precisa de Jesus. E parece que você está de fora da história. Eu não, filho, eu não preciso de Jesus, não. Eu não preciso de arrependimento. Eu sou um pai perfeito. Não é. E eu quero te dizer uma coisa. Quando seu filho crescer, ele vai ver as suas imperfeições. Você que é adulto, você sabe. E se tem algo que dói é quando a gente cresce, casa e começa a perceber que os nossos pais não são perfeitos. E se nós não ensinarmos os nossos filhos a amar o evangelho, eles também não vão olhar para nós com um olhar de graça e de misericórdia. O salmista vai dizer a partir do verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. O salmista vai mostrar que o papel do pai é contar, é espalhar os feitos do Senhor, é contar a história da redenção, e ele vai deixar claro que ele ordenou. Deus ordenou, versículo 5, ele instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Ou seja, você tem a obrigação, é uma ordem de Deus, transmitir a fé. Você não tem escolha. Se você é crente no Senhor Jesus, se você é de fato transformado pelo Evangelho, se você tem filhos, você não tem escolha. Deus ordenou que você transmitisse a fé a seu filho. E me permita
fazer uma exortação sem conhecer o contexto. Certamente isso não acontece aqui, só acontece lá na igreja, pastor. Deixa eu contar um segredo para vocês. Departamento infantil não é babá de ninguém. As tias que estão lá trabalhando, os tios, não são babás do seu filho. Você fica com seu filho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sua criança chega aqui e fica 1 hora. E aí você diz assim, mas a igreja não investe nos meus filhos. E você, investe? Seu filho fica 1 hora aqui com os professores. Quanto tempo você fica? Você entrega seu filho 4 horas para a escola, para o Estado, educar seu filho. E você? Você está terceirizando a educação do seu filho o tempo todo. Você terceiriza para a escola, você terceiriza para a igreja, e eu vou te dizer uma coisa, ninguém é babá do seu filho. Você é responsável diante de Deus por ele. O texto vai dizer que Deus ordenou que os pais transmitissem a seus filhos a fé, o legado, o evangelho de Cristo Jesus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos. Mas o que nós vemos é que os pais não querem falar do evangelho. Pastor, mas se eu falar que eu preciso de Jesus, se eu falar que eu errei, meu filho eu vou perder a autoridade. Será mesmo? Será que você quer ter essa relação, muitas vezes mentirosa, com o seu filho? Ou você precisa reconhecer humildemente que você erra, que você tem pé de barro, que você é pecador? Deus ordenou. Deus ordenou. E uma vez que o povo de Deus estivesse na terra prometida, era necessário que o evangelho fosse sendo transmitido, a fé de geração em geração. Porque se eles não transmitissem a fé, se eles se desviassem da palavra de Deus, eles seriam invadidos, eles perderiam a posse da terra prometida. Eles perderiam a posse, eles perderiam a paz, eles perderiam a prosperidade. Eles iam perder tudo. E queridos, se nós não transmitirmos a fé para os nossos filhos, certamente esse prédio aqui nos próximos anos vai deixar de existir. A nossa igreja lá vai se tornar um museu. Nós vamos perder, inclusive, a nossa prosperidade. Nós vamos entregar a nossa herança para os nossos filhos e eles vão gastar a seu bel prazer. Nós vamos perder a paz, porque vamos ver os nossos filhos tomando decisões erradas, vivendo longe dos caminhos do Senhor. Não é preciosismo ensinar a fé para os nossos filhos. É uma ordem. É uma ordem para que as gerações vindouras amem o Senhor. Deuteronômio 6, de 21 a 25, vai dar o pano de fundo desse salmo. O texto vai dizer assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar, nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Esse texto nos chama a atenção, porque a palavra Senhor aqui é repetida diversas vezes. E, de novo, a repetição é importante na língua hebraica, porque a repetição é uma ênfase. E aqui a palavra Senhor não é uma palavra qualquer, é a palavra Yahvé, que significa o Deus pactual. O Deus pactual nos tirou com a mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Deus pactual, o Senhor, sinais e maravilhas. Ele está dizendo o tempo todo, Deus fez um pacto com a nossa família. Deus fez um pacto com os nossos filhos. Deus fez um pacto que iria nos abençoar, e nós precisamos transmitir essa fé para que os nossos filhos também sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos, estejam debaixo da aliança de Deus. Nós precisamos perpetuar a fé. Nós precisamos ensinar a respeito desse Deus pactual para os nossos filhos. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que eles não são crianças qualquer. Os nossos filhos são filhos da promessa, são filhos da aliança, são filhos do pacto. Estão debaixo da graça soberana de Deus. São guardados e protegidos pelo Senhor. As nossas crianças, sim, são privilegiadas. São privilegiadas porque têm o Senhor
como Deus delas. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o Deus pactual. Isso fica exemplificado em Êxodo 13:14, quando da instituição da Páscoa, o texto vai dizer: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor, o Deus pactual, com mão forte nos tirou da casa da servidão. O povo então precisava continuar debaixo do governo de Deus, adorando o único Deus e relembrando os feitos do Senhor. E Deus institui a Páscoa para mostrar o seu grande poder, para mostrar a sua forte mão, para mostrar que Ele é o Deus que nos libertou de Faraó. E quando os nossos filhos nos perguntarem: pai, o que é isso? Nós comemoramos a Páscoa esses dias. E quando as nossas crianças perguntarem: por que nós celebramos a Páscoa? Ah, filho, é porque o nosso Deus pactual nos tirou não da casa da servidão do Egito, mas o nosso Deus nos tirou do império das trevas, em Cristo Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa como judeus, mas Deus instituiu a mesa do Senhor, o pão e o vinho, como um lembrete da libertação que nós temos em Cristo Jesus. Em 2016 e 2017, eu trabalhei numa igreja bem pequenininha, eu tinha 15 pessoas. Isso me dava a oportunidade de fazer coisas que, às vezes, numa igreja grande é mais difícil de fazer. E sempre que nós celebrávamos a ceia do Senhor, eu chegava e pegava todas as crianças e botava sentadinhas assim na frente da mesa. Crianças, vocês sabem o que é isso? Eu não esperava elas me perguntarem. Eu dizia assim: esse aqui é o sinal visível de uma graça invisível. Isso aqui é porque um dia o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. Nós comemos do pão, bebemos do cálice, porque somos libertos em Cristo Jesus. E vocês precisam professar a fé de vocês, para que vocês possam também comer da mesa do Senhor. É interessante que uma criança de 11 anos, 12 anos, depois de um dia de ceia, falou assim: pastor, eu quero professar minha fé em Cristo Jesus. Eu quero comer desse pão, beber do cálice, porque eu entendi o que Cristo Jesus fez por mim, Ele me libertou das trevas. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos mostrar para as nossas crianças os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. O problema é que muitas vezes nós contamos as histórias, nós contamos, às vezes com tristeza. De novo, eu na escala, vou contar lá de novo a história para aquelas crianças bagunceiras, aquelas crianças que ficam gritando, e aí você chega na igreja cansado, chutando pedrinha. De novo eu cansei desse ministério infantil, tem outra pessoa para fazer. Queridos, eu quero te dizer que é um privilégio. Nós temos que ver isso como um grande privilégio. Eu falei isso lá na igreja: olha, não me importa se a minha sala tem ar-condicionado, se tem mesa ou tem cadeira, mas a das crianças tem que ter ar-condicionado, mesa, cadeira, televisão, data show, o que for. Porque nós precisamos que as crianças tenham todos os recursos à sua disposição para ouvir o Evangelho de forma clara, de forma intencional, para que eles possam amar o Senhor. Nós, velhos, a gente dá um jeito. A gente senta debaixo de um pé de árvore para ouvir a palavra de Deus. Mas os nossos filhos precisam de todo o esforço para que possam amar o Senhor. E o dia que ele te perguntar: pai, por que a gente vai à igreja todo domingo? Ah, filha, porque foi numa manhã de domingo que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. O domingo para nós não é um dia qualquer. O domingo para nós é uma celebração da ressurreição do Cordeiro. Ele tirou o pecado do mundo, mas nem a morte foi capaz de segurar o Filho de Deus. Domingo é um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de nós reconhecermos os feitos do Senhor. Por isso, querido irmão, não perca tempo. Conte para os seus filhos os feitos do Senhor. Transmita a fé. Os muçulmanos têm feito isso muito bem. Eles têm tido 10, 12, 15, 20 filhos. Nós cristãos, um filho e com muita dificuldade. E sabe o que está acontecendo? Eles estão tomando a Europa. Países como a França e a Alemanha são tomadas hoje por muçulmanos. E nós cristãos estamos fazendo o quê? Dando um passinho para trás, com uma cosmovisão secular, com uma cosmovisão antibíblica, anticristã. Nós estamos olhando os filhos como um peso, nós estamos olhando os filhos apenas como uma coluna da nossa planilha de gastos. Filho não é gasto, filho é presente, é herança do Senhor. Se você entende filho como gasto, hoje é tempo de se arrepender,
Porque filho é uma herança do Senhor. É um presente que Deus dá. Deus nos dá a oportunidade de espalhar a imagem dele com filhos. Filhos que amam o Senhor. Filhos tementes a Deus. Os muçulmanos se apropriaram disso. Eles estão multiplicando rápido. Não pense que isso está longe da gente, não. Eu trabalhei como missionário durante um tempo em Goiás. E nós trabalhávamos com os ciganos. E numa das cidades do interior de Goiás, os muçulmanos chegaram lá e islamizaram quase a cidade inteira. Obviamente que eles estão comprando a fé dos ciganos. Mas o plano deles é, primeiro a minha família, depois o meu vizinho, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade. Em um ano, eles tinham tomado quase toda a cidade. E os filhos já estavam crescendo debaixo daquela fé, debaixo daquele sistema. E nós cristãos levamos a vida muitas vezes como uma brincadeira. Nós temos até uma cosmovisão cristã, mas dentro da igreja nós sofremos por causa disso. Eu digo isso por experiência própria. Nós temos 3 filhos, mas não tem um final de semana que eu não sou chamado de louco. Você está doido? 3 filhos? Não tem condição não. Meu querido, Deus nos dá a oportunidade de crescer e multiplicar para a glória dele. Filho é herança do Senhor. Filho não é custo. Custa, mas não é custo. Custa porque precisamos manter. Mas Deus sustenta. Deus dá. Deus dá o pão de cada dia. Ele dá com e sem filho. Se você não tiver filho nenhum, você continua dependendo do pão do Senhor. Você pode trabalhar o quanto for. Se Deus não quiser, você não vai ter. Você pode ter 15 filhos. Se Deus quiser, você vai ter. Quando a Mari engravidou da Esther, nossa segunda filha, ela engravidou e um mês depois eu fui mandado embora da igreja. E a gente ficou naquela situação, né? E agora? O que a gente faz? Fiquei 2 anos sem ministério, que foi quando eu fiz uma transição para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E meus amigos de Brasília, sem saber de nada, mandavam malas de roupa. E eu ia de manhã para a igreja e olhava minha filha de Ralph Lauren, de Tommy, e eu falava assim, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu perguntava para minha esposa, estou entendendo essa menina assim, só com roupa de marca, né? De onde saiu isso? Foi um lembrete de Deus, de que os filhos são herança do Senhor, que Ele não deixa faltar. Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo. O que nós mais precisamos, Ele já nos deu. O resto é resto. Se nós tivéssemos a nossa família em Cristo, e Cristo e mais nada, nós já seríamos mais ricos do que qualquer outra coisa. E pela graça de Deus, Deus nunca deixou faltar nada para os nossos filhos. E eu quero te dizer isso para te encorajar a entender que filho não é custo. Filho é herança. E nós precisamos transmitir a fé para os nossos filhos. Nós não podemos encobrir, nós devemos contar à vindoura geração os louvores do Senhor. Nós precisamos dizer que o nosso Deus é o Deus que abre o mar, é o Deus que vivifica mortos, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que multiplica pães, peixes. O nosso Deus é o Deus que nos dá vida. Os nossos filhos precisam conhecer os milagres do Senhor, os nossos filhos precisam conhecer as histórias do nosso Deus, os nossos filhos precisam conhecer o nosso Deus que fez um pacto conosco. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar o ensino à fé simplesmente para o departamento infantil. Esse é o seu papel. Foi a ordem que Deus te deu, a responsabilidade que Deus te deu. Queridos, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. O peso não vai cair sobre a tia do departamento infantil, não. É sobre você. É o quanto você tem investido no seu filho. É o quanto você tem orado pelo seu filho. A igreja auxilia na criação do seu filho, mas a responsabilidade é sua, é minha como pai. Deus nos deu filhos, Deus nos capacita, Deus nos deu a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que pelo seu divino poder, Ele nos tem dado tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, 2 Pedro 1,3.
tudo que nós precisamos para viver de forma piedosa, Deus já nos deu por meio da sua palavra. E não só isso, Ele nos deu o Espírito Santo para viver em nós. Ele nos deu a oportunidade de viver corpo como igreja. Irmãos, você tem muito recurso. Você só precisa usar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mas como? Quero dar 2 exemplos. Primeiro, é o catecismo. A irmã falou do catecismo, e aqui certamente vocês usam algum catecismo com as crianças. Eu lembro que o Davi ele tinha 3 anos e pouco, e ele decorou as 50 primeiras perguntas do catecismo. 50 perguntas. E ele falava assim, e aí um dia estávamos aqui na Praia da Costa, um trânsito ali grande, e eu atrasado, e falei assim, Senhor, por que esse trânsito? E aí o Davi do banco de trás falou assim, pai, porque Deus decretou assim. Eu falei, miserável. Eu, né? Eu, pecador. Mas ele precisava me lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele aplicou um conceito pesado, um conceito denso da teologia, para uma coisa tão simples da vida, o trânsito. Mas ele aplicou corretamente. Deus decretou. Tem dias que a ponte vai parar. Tem dia que o seu gás vai acabar na hora do almoço. Tem dia que a roupa não vai secar. Tem dia que seu orçamento está apertado e seus filhos ficam doentes. Por que isso acontece? Porque Deus decretou assim. E nós precisamos exercitar a confiança quando as coisas fogem ao nosso controle. As crianças precisam aprender. As crianças precisam do evangelho na vida delas. E o catecismo é uma oportunidade. Mas Deuteronômio vai dizer que nós devemos, ao caminho, ao se levantar, nos umbrais da porta, nós devemos permear a vida dos nossos filhos e da nossa casa com a palavra de Deus. E lá em casa, a minha esposa é artesã, ela tem feito artesanato com esse viés de educação cristã, e na nossa casa as paredes são todas tomadas de versículos. Você entra na cozinha, tem lá, em tudo dai graças. Ai, mas esse almoço eu não queria. Dá uma lida ali na parede, antes de almoçar. Em tudo dai graças. Até pelo brócolis, até pelo chuchu. A gente tem que aprender a dar graças pelo pão de cada dia. O quarto do Davi tem sempre versículos para ele dormir tranquilo. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor é comigo. Pai, estou com medo. Meu filho, o Senhor é contigo. Ah, mas é só para as crianças? Não. Tem um nosso texto lá que já nos acompanha há muito tempo. Há muito tempo já no ministério, 12 anos já, mas tem lá o nosso texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante de tantas preocupações que nos vêm à mente, nós precisamos passar naquela parede sempre lembrando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode permear a sua casa de textos bíblicos. Você pode decorar a sua casa com a palavra de Deus. Você pode decorar versículos com seu filho. Decora o catecismo com ele também. Você vai ver o quanto você vai crescer. Para que quando os nossos filhos perguntem, pai, o que é isso? Você diz, olha, é porque Deus nos livrou da servidão. Deus nos livrou da escravidão. Nós precisamos ouvir, nós precisamos contar, mas por fim nós precisamos conhecer o propósito de tudo isso. Versos 6 a 8. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O propósito de perpetuarmos a fé é deixarmos um legado para que os nossos filhos não sejam essa geração de coração obstinado, de coração rebelde, de coração que não conhece a Deus. Queridos, a história do Antigo Testamento está recheada dessas histórias. Talvez você pense assim, isso não vai acontecer comigo. Lê o Antigo Testamento. Dá uma olhada nos grandes personagens bíblicos e as dificuldades que eles tiveram com os filhos. E se você olhar essas histórias, e se isso não encher o seu coração de temor, e de tremor, e de dependência do Senhor, tem alguma coisa estranha com a sua fé. Porque quando nós olhamos para a história de Israel,
grandes homens de Deus que tiveram filhos que não conheceram o Senhor. Isso deve nos encher de temor. Isso deve nos encher de tremor. Mas isso deve também nos encorajar a trabalhar muito para que os nossos filhos amem ao Senhor. O texto de Juízes, capítulo 2, versos de 6 a 23, quando Josué morre e toda aquela geração, surge uma nova geração. Versículo 10, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Moisés morreu, Josué morreu, todo aquele legado foi apagado da história de Israel. Surgiu uma nova geração que não conhecia o que ele tinha feito por Israel. Verso 11 e 13. E fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins, e prestaram culto a Baal e a Astarote. Depois que Josué morre, surge uma geração que não conhecia o Senhor. Mas não é apenas não conheciam, eles preferiram a idolatria a outros deuses, a viver debaixo do pacto com o Senhor. Eles adoraram a Baal e a Astarote. Eles adoraram os deuses falsos. Eles abraçaram tudo que a cultura tinha a oferecer. Todos os deuses da cultura, Baal e Astarote, que eram os principais deuses daquela cultura. Porque eles não conheceram os feitos do Senhor, eles não sabiam que Deus havia, que o mar tinha sido aberto pelo Senhor, eles não sabiam que Deus tinha dado maná para eles não sabiam que as muralhas tinham caído, eles não sabiam que Deus tinha dado a posse da terra prometida, eles não sabiam os milagres do Senhor. Queridos, nós estamos falando de uma geração depois de Josué. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se o seu filho trocar o Deus verdadeiro, o único Senhor, para adorar os deuses da cultura, os falsos deuses? Você já parou para pensar que tristeza que é? Esse talvez seja o maior dos meus temores. É que um dia meu filho se volte, não contra mim, mas se volte contra o Senhor. E por isso que nós precisamos pregar, anunciar. E o salmista aqui, ele vai dizer, olha, esses pecados que outrora já tinham perseguido o povo, poderiam voltar a qualquer momento, e ele faz um alerta aos pais. Ele fala com os pais, vocês não podem encobrir a seus filhos, vocês precisam contar à vindoura geração os feitos do Senhor, porque senão os filhos de vocês vão ser como aquela geração passada. Gente de coração duro, obstinado, rebelde. Queridos, segundo a Crônica 37, vai mostrar qual era a natureza desses antepassados. O texto vai dizer, não sejam como os seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que Ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Você já parou para pensar que dureza? Ver os nossos filhos entregues em ruínas, porque Deus os deixou. Hoje, na hora do almoço, eu estava com os nossos jovens lá da igreja, e conversando um pouco no nosso momento devocional, eu falei para eles que o pior castigo que Deus pode dar é nos entregar a nós mesmos. Quando Romanos diz que Deus os entregou às paixões, é que Deus diz assim, olha, vocês querem fazer desse jeito? Então eu vou entregar vocês ao seu próprio coração. Deus, pela graça comum, contém a maldade do mundo. Mas em alguns casos Deus diz assim, olha, eu vou deixar vocês entregues a vocês mesmos. E o texto vai dizer que esses filhos foram deixados em ruínas pelo próprio Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus que irá voltar para julgar os vivos e os mortos. E aqueles que negarem Cristo Jesus como Senhor e Salvador receberão a justa punição eterna. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos entrem na glória, que tenham os seus nomes chamados pelo Senhor, que desfrutem de paz eterna, glorificando ao Senhor, junto conosco, na cidade celestial. É isso que nós queremos para os nossos filhos.
Por que nós investimos, então, na transmissão da fé? Para que os nossos filhos não sejam rebeldes, obstinados, para que eles conheçam os feitos do Senhor, para que eles coloquem a sua confiança no Senhor, para que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor, para que eles vivam eternamente com o Senhor, para que eles possam desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor, junto com todos os santos de todas as eras. Nós queremos que os nossos filhos sejam criados para a vida eterna. E para isso nós precisamos hoje, agora, investir na vida deles. Faça culto doméstico. E deixa eu falar uma coisa, culto doméstico não precisa ser nada mirabolante não, irmãos. Esse é o maior problema. É que nós queremos fazer um culto mirabolante. Nós queremos fazer uma grande exposição de um texto bíblico. Faz o seguinte, faz uma oração, canta uma música, desafinado mesmo. Lê um texto bíblico, explica ali aquele versículo, um versículo. Ora, compartilha pedido de oração. A gente precisa simplificar. Porque quando a gente coloca muitas dificuldades, aí você quer preparar uma liturgia, você quer falar, você quer fazer uma grande exposição, você vai falar com seus filhos, você faz entonação vocal. Para com isso. Simplifica a sua vida. O seu filho precisa do evangelho, do simples. Seu filho precisa conhecer os feitos do Senhor. Ele precisa conhecer a história da redenção. Lá no café da manhã, leia um versículo bíblico com eles. Nós estamos no nosso café da manhã lendo Provérbios. Lê lá com eles. Termina de ler e fala, qual versículo que te chamou a atenção aqui? Né? Tenta decorar um versículo por semana. Deixe que seus filhos falem os pedidos de oração, porque quando ele fala, você conhece muito o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Peça para os seus filhos orarem. Pergunta quais são as lutas na escola. Se tem algum amigo. Essa semana, o grupo dos pais lá da escola onde as crianças estudam, estavam lá revoltadas com a professora, isso e aquilo, e essa professora, e não sei o que, e tal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente entra no motim ou a gente toma uma atitude proativa? E a nossa atitude foi, filho, acho que a gente precisa orar mais pela sua professora. Para ele entender que ele precisa se submeter, mesmo quando ele não gosta. Apesar de que ele gosta. Mas ele precisa orar. Ele precisa pedir ao Senhor. Aquela pessoa também é uma pessoa formada à imagem e semelhança de Deus. Ela precisa de oração. E lidar com uma classe com 30 crianças, ela precisa de mais oração do que qualquer um. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver a fé na vida diária. É sentar na praia e falar assim, filho, está vendo esse marzão aqui? Foi Deus que criou. Sabe por que as ondas vão e vêm? Porque Deus está governando as marés. Sabe essa quantidade de areia aqui? Deus conhece todas elas. Está vendo os pássaros que estão passando aqui? Foi o Senhor que criou. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos amem o Senhor. Eles precisam conhecer a Deus, mas eles também precisam levar esse evangelho adiante. Eles precisam conhecer, eles precisam torná-lo conhecido. Essa é a nossa dinâmica. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos amem o Senhor. Uma ferramenta que você pode usar na sua casa é a criação de memoriais. Deus, no Antigo Testamento, sempre que havia uma vitória, diz, olha, isso será por memorial. Deus deu a vitória aqui, esse lugar será chamado tal. Por que não colecionar memoriais com os nossos filhos? Lá em casa nós temos um armário na sala que nós guardamos os nossos memoriais. Tem uma miniatura de um carro. Quando nós estávamos no seminário, eu não tinha mais como pagar o meu carro. E um irmão da igreja, sem saber de nada, me ligou e falou, Lucas, falta quanto aí para você pagar seu carro? Falta um valor aí. Ele falou, estou depositando aí na sua conta agora. Faltava uma semana para eu pagar o boleto, eu não tinha mais dinheiro, eu ia entregar o carro. Nós temos lá uma miniatura do um ninho, 2 portas, sem ar, sem direção. Aquele que fazia um barulhão quando você anda. Foi o nosso primeiro carro. E nós lembramos para os nossos filhos que nem conheceram esse carro, que lá em 2012, Deus, com a sua forte mão, nos sustentou. Tem a pulseirinha quando a minha esposa quase foi.
Ia ficar eu e Davi para trás. Mas Deus livrou ela da morte. E a pulseirinha do hospital está lá, como um lembrete da graça de Deus. No ano de 2015, a nossa casa pegou fogo. E nós temos lá um lembrete de que naquela madrugada, Deus nos livrou da morte. São pequenos memoriais. E de vez em quando as crianças abrem aquele armário e falam assim, isso aqui eu não lembro. Ah, senta aqui. Senta aqui que eu vou te contar a história de como Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos protegeu. Os nossos filhos precisam ser lembrados. Nós precisamos ser lembrados. Porque muitas vezes eu esqueço dessas histórias. Mas aí quando a gente passa naquele armário, quando o nosso coração está duvidando do poder de Deus, quando as coisas não estão boas, e a gente fala assim, Senhor, a gente abre aquele armário e diz assim, é o nosso Deus. Nós não precisamos temer. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, colecionando pequenos objetos para mostrar os grandes feitos do Senhor. Quero concluir. A família da minha esposa tem algumas receitas de família. A sua família talvez tenha algumas tradições que vocês estão passando adiante. Talvez tenha uma tia que faz um pudim gostoso. Talvez no Natal, cada um faz um prato já pré-definido. Isso é legal, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que os nossos filhos entendam que a fé que hoje nós temos é a fé que eles irão reproduzir lá na frente. Mais do que uma receita, eu quero que os meus filhos reproduzam a imagem de Cristo na vida deles. E quando vierem os meus netos, eu quero ter o privilégio de contar as histórias bíblicas para eles e falar, querido neto, lá atrás, Deus livrou o vovô da morte. Deus livrou o vovô do pecado. Eu vejo isso com o meu sogro, tendo esse privilégio com os netos de ensinar, de contar, de mostrar para eles os grandes feitos do Senhor. E os avós, que talvez estejam aqui presentes, podem ajudar os pais nesse processo. Podem ser auxiliares dos pais, testemunhando da fé, do poder de Deus para a salvação do seu neto, do seu filho. Invista nas crianças, invista na sua família, para que o povo de Deus continue crescendo na face da terra. Nós temos uma tarefa, que é testemunhar. O que nós não podemos fazer é nos calar diante dos desafios. Você precisa sair daqui hoje. Não começa amanhã, não. Hoje, antes de dormir, faz o culto doméstico. Ora com seus filhos. Ensina. Hoje, você vai para casa, se prepara. Amanhã é o dia do Senhor. Acorde seu filho dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esteja você com um sorriso no rosto, dizendo para o seu filho, filho, hoje é o dia da vitória, é o dia da ressurreição, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Cante com vibração, ore com vibração, venha com alegria para a casa do Senhor. Mas quando chegar na segunda-feira, trabalhe para a glória de Deus. Mostre os frutos do Evangelho na sua vida diária, no seu casamento, na forma como você trata a sua esposa, o seu marido, os vizinhos, o porteiro, a moça que trabalha na sua casa. Mostre o Evangelho de forma visível para que o seu filho entenda que aquilo que é ensinado é também vivido. Conte os feitos do Senhor na sua casa. Que Deus nos abençoe. Amém.